Já pensou num livro escrito lá em 1938, mas que foi considerado tão perigoso, tão controverso, que ficou guardado a 7 chaves por mais de 70 anos? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos de Mais Esperto que o Diabo. Para a gente entender todo esse mistério, primeiro a gente precisa dar uma olhada em quem estava por trás da caneta. A figura enigmática e, para dizer o mínimo, controversa de Napoleão Hill. Olha, a vida de Hill foi uma verdadeira montanha-russa. Ele nasceu na pobreza e se tornou autor de um best-seller, Quem Pensa Enriquece, bem no meio da Grande Depressão. A história que ele contava é que tudo começou com um desafio do magnata Andrew Carnegie. O curioso, as provas desse encontro e de outros com gente do calibre de Henry Ford supostamente foram perdidas num incêndio. Se a gente somar isso a algumas acusações de fraude que ele enfrentou, a biografia do Hill vira um quebra-cabeça e tanto. E essa aura de controvérsia toda acabou seguindo a sua obra mais ousada, um manuscrito que ele escreveu no auge da fama e que simplesmente sumiu do mapa. Ele escreveu esse texto logo depois do sucesso estrondoso do livro mais famoso dele. Só que dessa vez o tom era outro. Era muito mais direto, sabe? Muito mais confrontador. E o mais inacreditável é que esse trabalho ficou lá, guardado, inédito por mais de 70 anos. Só foi publicado muito, mas muito tempo depois da morte de Hill. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que esconder um livro por tanto tempo? Bem, a resposta veio de alguém bem próximo a ele. Foi a própria esposa dele, a Annie Lu, quem vetou a publicação. Por questões religiosas, ela tinha muito medo da reação das pessoas a um livro com um título tão chocante e que, para piorar, era todo construído como se fosse uma entrevista de verdade com o próprio diabo. Ok, então vamos mergulhar na ideia central desse livro tão proibido. Uma conversa cara a cara com a personificação do mal. Mas calma. No livro do Hill, o diabo não é uma figura de chifres e tridente, não. É, na verdade, uma metáfora bem poderosa. Ele representa aquela força negativa que existe dentro da nossa própria mente e que se alimenta dos nossos medos, das nossas dúvidas, tudo para nos impedir de alcançar o sucesso. E, segundo a confissão do próprio diabo no livro, essa força é absurdamente eficaz. Ele chega a se gabar, dizendo que controla a mente de 98% das pessoas no mundo. É gente pra caramba! Certo, mas como essa força consegue tanto poder? O diabo mesmo revela quais são suas 2 armas principais para dominar o pensamento humano. A primeira arma é o medo. Ele é a semente de todo e qualquer pensamento negativo. A segunda é um hábito que o autor chama de alienação. É basicamente o ato de viver sem um propósito definido, sabe? Deixar que as circunstâncias e as outras pessoas pensem e decidam pela gente. E o diabo ainda detalha a estratégia. Ele diz que cultiva medos bem específicos para manter as pessoas paralisadas. O foco é em 6, que são os mais eficazes. O medo da pobreza, da crítica, de doenças, de perder o amor de alguém, da velhice e, claro, o medo da morte. São esses os pilares que sustentam o controle dele. Ok, agora vem o ponto crucial. Como se libertar disso? Como fazer parte daquele grupo de 2% que, segundo o livro, consegue ser mais esperto que o diabo? Hill mostra um contraste bem claro. De um lado, tem um alienado, que é basicamente uma vítima das circunstâncias. Do outro, tem um não alienado, que é quem assume o controle do próprio destino mental. Enquanto um vive sem propósito e cheio de dúvidas, o outro tem um objetivo claro. Pensa por si mesmo e, principalmente, aprende com as dificuldades. Então o livro nos dá um caminho para se tornar um não alienado. Primeiro passo, ter um propósito definido, saber exatamente o que se quer da vida. Segundo, ter autodisciplina para dominar a própria mente. Terceiro, aprender com as falhas, com as adversidades. E quarto, controlar o ambiente ao redor, se cercando de pessoas que incentivam o pensamento independente. A chave de tudo talvez esteja nessa confissão do próprio diabo. Ele admite que só consegue dominar uma mente se ele ocupar o espaço que não está sendo usado. Ou seja, o vazio, a falta de propósito, é o playground dele. No fim das contas, esse manuscrito tão antigo nos deixa com uma pergunta muito, mas muito atual. A questão não é acreditar numa figura literal, mas se reconhecer essas forças negativas, a alienação, o medo, e a partir daí refletir o que ou quem está realmente no controle da nossa mente. Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.